Olá, turma! Tudo bem? Eu sou Eduardo Maciel, professor de vocês, e hoje nós estamos na aula de número 1 sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Nas aulas passadas, nós estudamos uma das primeiras teologias sistemáticas, né? Que é teontologia, o estudo de Deus Pai. Estudamos também os alunos mais antigos, cristologia, que é o estudo, a doutrina do Deus Filho. E hoje nós vamos estudar a terceira disciplina dessa série de sistemáticas, que é a pneumatologia. Eu espero de verdade que você possa receber nesta noite, nesta manhã, nessa tarde, se você estiver vendo essa aula gravada, conhecimento avançado. Vamos começar pelo início. É até uma redundância, né? Introduzindo o assunto, a doutrina do Espírito Santo, ela é chamada nos estudos teológicos de pneumagiologia. Ué, mas não é pneumatologia? Vou explicar daqui a pouco. Pneumagiologia, que procede de três palavras, três termos gregos. O primeiro é pneuma, representa espírito, representa sopro. O segundo é agios, representa santo. E a terceira é logia, é estudo, é ciência. Essa palavra pneumagiologia, ela dá uma completude e ela restringe o nosso estudo para não falarmos apenas do espírito humano e não falarmos apenas dos espíritos malignos. Ela restringe o nosso estudo à terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, hoje nós não vamos falar de espírito humano. Espírito humano nós vamos falar em antropologia teológica, que é uma disciplina lá do bacharel. E também não vamos falar de espíritos malignos, aquela parte que se rebelou contra Deus, 1/3 do céu. Porque isso a gente vai tratar em teontologia, ou melhor, em angelologia. Teontologia foi a disciplina que nós acabamos de ver nas aulas passadas. Em angelologia, a gente vai ver os espíritos malignos, os anjos decaídos, e também em antropologia teológica, que vai ser uma matéria lá do bacharel, vocês vão ver sobre o espírito humano. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Nessa aula e nas demais aulas que teremos durante todo esse mês aí, nós falaremos da doutrina do Espírito Santo. Claro que de uma maneira mais geral, pneumatologia é o nome que a gente mais usa nessa ciência. Essa definição, ela é mais precisa do que pneumatologia, né? Pneumagiologia, que é o estudo do espírito, que se refere ao estudo teológico de fatos relacionados ao espírito de modo geral, sejam anjos ou parte imaterial do homem. Então nós não vamos falar do espírito humano, não vamos falar dos espíritos angelicais, nós vamos falar do Espírito Santo. Por isso esse termo pneumagiologia é um termo mais restrito para a pessoa do Espírito Santo. Ah, mas se eu falar que estou estudando pneumatologia, tem algum erro? Erro nenhum. É um termo mais genérico que nós estudamos também para essa matéria que inclui o Espírito Santo. Ao investigarmos a doutrina da deidade do Espírito Santo, nós devemos observar que o Novo Testamento ensina a unicidade da divindade, tanto em 1 Coríntios 8,4, como também em Tiago 2,19,
vai falar dessa triunidade, vai falar dessa unicidade. E, no entanto, revela a distinção de pessoas na divindade. Quando falamos numa triunidade, eu gosto muito de exemplificar com o exemplo da água. A fórmula da água é H2O. Essa é a essência da água. Mas ela pode estar num estado líquido, aqui ó, H2O, e aí eu bebo. Ela pode estar num estado sólido, que é o gelo, e eu gosto muito, no calor do Rio de Janeiro, beber as coisas estupidamente gelada. Quando eu compro uma Coca-Cola e ela não tá tão gelada, eu vou lá no congelador e pego o gelo, adiciono bastante gelo. E também ela pode estar no estado gasoso, né, que é o vapor. Mas a essência é a mesma. A Trindade funciona parecido com essa analogia que eu fiz. Não são três deuses, é uma unicidade. Cada Deus, na realidade, o Deus Pai tem a sua persona, o Deus Filho também tem a sua persona, e o Deus Espírito Santo, que é o que nós vamos estudar nesse módulo, tem a sua persona. São personas distintas, mas Deus ele é um. 3 em 1. Lembra antigamente? Os mais novos não vão lembrar não, mas antigamente, quando a gente comprava um aparelho de som que tocava fitas, tocava rádio e tocava disco, isso aí uns 20, 30 anos atrás, eu sou da época do 3 em 1, gradiente. Então, é a mesma coisa, era um único aparelho. Mas esse único aparelho tocava fitas, tocava disco de vinil e também tocava rádio AM e FM. Por isso que era chamado 3 em 1. Você não comprava 3 aparelhos, você comprava um aparelho só, que tinha 3 funções. O Espírito Santo, nessa unicidade, ele tem as suas 3 funções. E o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 19, esse texto, ele vai falar sobre isso. Tu crês que há um só Deus. Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Tiago está dizendo para a gente, turma, que se você e eu cremos que existe apenas um Deus, um Senhor, a gente está fazendo muito bem. A gente está crendo de maneira certa. Agora, os demônios também creem dessa maneira. Os demônios também sabem que só existe um único Deus, um único Senhor. Então, não são 3 deuses. Nós somos monoteístas, nós acreditamos em um único Deus. Da mesma forma que Deus Pai é Deus, Deus Filho, que se encarnou, o Verbo se fez carne, também é Deus. Da mesma forma, o Deus Espírito Santo, que habita em nós, que está em nós, que vive em nós, todos eles fazem parte dessa triunidade. Portanto, o Pai é Deus. E aí tem várias referências bíblicas para você conferir depois no seu material didático que eu mandei pelo grupo. Mateus 11, João 17, Romanos 15, Efésios 4. Daqui a pouco a gente vai ler algum deles. O Filho também é Deus. João 1, João 20, Romanos 9, Hebreus 1, Colossenses 2, Filipenses 2, 2 de Pedro 2. Daqui a pouco a gente lê também outros versículos desses. E o Espírito Santo é o quê? O Espírito Santo também é Deus. Ele não é uma força positiva, ele não é um fluido, ele não é uma energia, ele não é uma sombra, ele não é uma presença. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus. Nós vimos nos módulos passados que o que configura a personalidade é
intelecto, raciocínio, volição, vontade, desejo e também, além da volição, além do raciocínio, emoções, sentimentos. Tudo isso o Espírito Santo tem. O Espírito Santo ele tem emoções, a gente vai ver hoje e também na próxima aula. O Espírito Santo ele tem um raciocínio, ele é inteligente. E o Espírito Santo tem volição, tem vontade. Isso é o que caracteriza uma persona. Isso é o que caracteriza o Espírito Santo, não como uma força, não como um poder, não como um fluido, mas sim como a terceira pessoa da triunidade. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelastes aos pequeninos. O que Jesus está fazendo? Reconhecendo que o Pai é Deus. O próprio Filho, que foi enviado a esse mundo, foi enviado a essa terra, ele reconhece que o Pai, soberano, Deus de amor, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, como nós vimos no módulo passado, ele é Deus. João, capítulo 1, versículo também de número 1, diz assim: tinha uma pessoa querendo entrar agora, na hora que eu fui aceitá-la, ela desistiu. Entra de novo aí. Se alguém está tentando entrar, pede novamente, entrou. É o Gabriel. Gabriel está chegando aí. João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens, entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. João está dizendo que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, apesar de ter deixado toda a sua glória, ele vem a esse mundo como Deus. Em nenhum momento o Senhor Jesus ele deixa de ser Deus. Inclusive ele diz aos discípulos: vocês não acham que se eu clamasse para o Pai e pedisse uma legião de anjos, o Pai não me atenderia? O Pai não me responderia? Então ele vem na sua prerrogativa de Deus. Claro que ele não faz um milagre em benefício próprio, porque ele tinha um propósito de salvação, ele tinha um propósito de morrer na cruz pela humanidade perdida. Agora, é muito interessante que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória do Filho de Deus. E Efésios 2:22 vai falar sobre a deidade do Espírito Santo, no qual também nós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então, nós somos edificados para sermos morada de Deus em Espírito. Esse Espírito é com letra maiúscula. Se é com letra maiúscula, ele não está falando de um espírito humano ou de um espírito maligno. Ele está falando do Espírito Santo. Ele habita em nós, ele mora em nós. Nós somos, então, pessoas consideradas templo do Espírito Santo aqui na Terra. E o Espírito Santo ele é a agência de Deus que foi derramado a partir do dia de Pentecostes para cada um de nós. Então, cada um de nós dependemos exclusivamente do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são claramente distinguidos um dos outros na Bíblia. A Bíblia fala do Pai, que é Deus, a Bíblia fala do Filho, que é Cristo, a Bíblia fala do Espírito Santo. De tal forma que as três pessoas não se confundem
uma com as outras. Como assim, professor? O Filho é Jesus, tem a sua missão de redentor da humanidade. O Pai é Deus, tem a sua missão de libertar, de redimir cada um de nós. E o Espírito Santo também tem a sua missão. Aqui em João, no capítulo 15, versículo 26, vai falar da missão do Espírito Santo. Mas quando vier o Consolador, o Paráclitos, o Paracletos, que eu, da parte do Pai, hei de enviar, Jesus está dizendo, quem vai enviar o Espírito Santo sou eu, da parte do Pai. E aquele Espírito da verdade, no Espírito Santo não há mentira, que procede do Pai, porque ele é Deus, ele testificará de mim. Então o texto, turma, ele é muito claro quando fala que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Ele é o nosso Paráclitos. É aquele que está ao lado. É aquele que nos ampara nos momentos mais difíceis. É o advogado fiel. Para que eu preciso contratar um advogado? Eu preciso contratar um advogado quando eu tenho uma causa, seja uma causa de acusação, seja uma causa de defesa, e eu preciso ir a um pleito, ir a um tribunal, só que eu não entendo nada de direito, eu não estudei direito. E aí eu contrato serviços de alguém para me defender, para estar ao lado, para brigar a minha briga. Esse que está ao lado é o Paráclitos, é o advogado fiel, é o consolador. É uma das funções do Espírito Santo, consolar. O Espírito Santo tem a sua função bem distinta do Pai, bem distinta do Filho, porque o Espírito Santo, ele é aquele que nos consola, ele é aquele que nos ajuda, ele é aquele que está ao nosso lado, ele é aquele que guerreia as nossas guerras, ele é aquele que nos fortalece nos momentos que a gente acha que nem vai dar conta. Os momentos mais complexos da nossa vida, mais difíceis da nossa vida, o Espírito Santo está lá para nos amparar. São 3 benditas e santíssimas pessoas que compõem apenas uma única divindade. São 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que compõem apenas uma, que é Deus. Portanto, na unidade da divindade, há uma trindade de pessoas, da qual o Espírito Santo é o revelador. Ah, mas eu não consigo entender isso. Então peça para o Espírito Santo te revelar. O Espírito Santo é o revelador. O Espírito Santo é aquele que nos ensina toda a verdade, que nos lembra de toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que abre os nossos olhos, que abre o nosso entendimento, que nos dá revelações. O Espírito Santo de Deus é aquele que está do nosso lado. É aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que nos auxilia nos momentos mais complexos da nossa vida. E aqui eu coloco até um gráfico da Trindade. Esse gráfico eu não gosto muito, turma, porque quando a gente coloca o Pai lá em cima e o Filho lá embaixo, dá a impressão que o Filho e o Espírito Santo, eles são subordinados ao Pai. Ou seja, o Pai é maior do que o Espírito Santo, o Pai é maior do que o Filho. Não.
O Pai, ele não é maior do que o Filho em nada, porque é o mesmo Deus. É uma triunidade, é uma unicidade. Ah, mas quando Jesus vem a esse mundo como filho, ele se submete. Sim, na sua missão restrita de 33 anos e meio aqui na Terra. Ele vem na forma de filho, ele obedece o Pai em tudo, porque havia um propósito para os 33 anos e meio até Jesus morrer na cruz. Então, por isso que ele não usurpa, por isso que ele vem a esse mundo destituído da sua glória e das suas prerrogativas. Mas ele não deixa de ser Deus em nenhum momento. E hoje está à destra do Pai, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Ah, professor, mas já que o senhor não gosta desse triângulo que o Pai fica lá em cima, qual é o gráfico que o senhor gosta para representar a Trindade? Esse aqui. Esse gráfico eu prefiro, porque quando você vê essa intersecção, isso a gente aprendeu lá na matemática com conjuntos. A gente vê que o Pai, ele está contido no Filho. E a gente vê que o Filho está contido no Espírito e no Pai. E o Pai está contido no Espírito e no Filho. E o Filho está contido no Espírito e no Pai. E o Espírito está contido no Filho e no Pai. Ou seja, há uma intersecção. Porque a essência, como eu disse, falando sobre a água H2O, é a mesma. Pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso, mas é água, é vapor, é gelo. Aqui pode estar na pessoa do Pai, do Filho ou do Espírito, mas é Deus. Então esse gráfico eu gosto muito para a gente entender essa intersecção e para a gente entender que o Pai está contido no Filho, e o Filho contém o Espírito, e o Espírito contém o Pai. Então, uns estão contidos e contém os outros. Deu para entender? Alguma dúvida até esse momento da aula? Ronaldo, Renata, Edivânia, Jane, Leonardo, Mônica, Camila, Luciene, Márcio, Gabriel, Luciano, Suelen. Alguma dúvida, turma? Dúvidas? Nenhuma dúvida colocou a Renata, né? Depois, quem puder abrir a câmera, abre a câmera, porque quem está representando aí hoje é o Luciano, a Camila e a Mônica e o Leonardo, porque se não fosse eles, eu estava achando que eu estava falando sozinho aqui, falando com as paredes. Então, e a Camila também. Quando você puder, abra sua câmera. Eu sei que tem momentos que não dá, mas se puderem abrir a câmera no decorrer da aula, abram. Então vamos continuar, já que não há nenhuma dúvida por enquanto. Vamos falar, depois dessa introdução, né? Uma introdução boa, hein? 23 minutos eu já estou falando aqui com vocês direto. Parece aqueles pregadores que vão lá na sua igreja pregar 2 horas, 3 horas, e eles dizem assim, olha, por enquanto eu só estou só introduzindo. Então, foi uma boa introdução aí de 23 minutos. Mas o nosso primeiro assunto, eu não quero ser redundante aqui, eu não quero ser aqueles pregadores que falam 40 minutos, 1 hora só introduzindo. Eu quero ser um professor bem didático nessa noite. O nosso primeiro assunto é sobre a personalidade do Espírito Santo. Lembra daquele papo? Volição, intelecto e emoções? É aqui que aquele papo se encaixa, na personalidade do Espírito Santo. Apesar de tudo quanto podemos acolher com gratidão daquilo que o Espírito Santo nos ensina,
A respeito do Espírito Santo, a doutrina realmente distintiva a respeito provém do Novo Testamento. Gente, lá no Antigo Testamento e nas aulas do bacharel, eu estou falando sobre isso nesse mês, porque lá no bacharel, às terças-feiras, eles estão tendo teologia do Antigo Testamento. Vocês, quando forem para o bacharel, vão ter essa teologia também. Eu estou dizendo que o Antigo Testamento é uma casa mobiliada, porém mal iluminada. O Antigo Testamento é uma casa mobiliada, porém mal iluminada. Como assim, professor? Vamos dizer que eu tire a iluminação desse estúdio. Deixa eu ver se eu consigo aqui chegar no filtro de linha. Olha só. A iluminação fica muito precária quando eu tiro a luz desse estúdio. Eu só fico mesmo com a luz aqui ambiente do quarto. Se eu tirar a luz ambiente do quarto, espera aí que eu vou tirar. Se eu tirar a luz ambiente do quarto, aí nós não enxergamos absolutamente nada. Tá enxergando um pouquinho porque tem a iluminação do monitor. Vou desligar o monitor. Olha só, o breu que ficou. O Antigo Testamento é esse breu. É essa casa mobiliada, porém mal iluminada. E o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é a iluminação dessa casa. Agora eu quero ver no escuro como é que eu vou achar a lâmpada, né? Tô no escuro, como é que eu vou achar? Achei! 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 É o Novo Testamento, é a iluminação, haja luz. Aqui eu tô com pelo menos 2 softbox aqui em cima de mim. É a iluminação que faltava. É a revelação. A mobília é a mesma casa. Só que agora eu posso ver, só que agora a luz brilhou. Então, o Antigo Testamento, na persona do Espírito Santo, ele ainda não ensina muita coisa para nós, ainda não clareia muita coisa para nós sobre a persona do Espírito Santo. Agora, quando a luz começa a brilhar, quando o Espírito Santo ele é derramado aqui na terra, quando há essa iluminação, o Espírito Santo ele fica mais nítido. Não é que o Espírito Santo ainda não existia no Antigo Testamento. Existia, sempre existiu. Mas não havia esse derramamento de Espírito como hoje nós temos esse derramamento de Espírito. Então, o que fica bem claro é que o Espírito até então nunca tinha sido ortogado no sentido mais pleno e que não seria derramado sobre toda a carne até que Jesus ele fosse glorificado. Ou seja, o Espírito Santo, conforme é definido no Novo Testamento, ele é ortogado às pessoas como resultado da obra de Cristo Jesus. Então, hoje nós temos uma revelação maior, uma iluminação maior, porque hoje nós contamos com o Espírito Santo. Aquele povo do Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito Santo. Eles até achavam que os espíritos maus vinham da parte do Senhor. Já leu lá em Crônicas, já leu lá em Samuel, o espírito mau da parte do Senhor. É porque eles atribuíam todas as coisas boas a Deus. E todas as coisas ruins, eles atribuíam a Deus também. Agora, a partir do Novo Testamento,
a luz vai brilhar, a iluminação vai brilhar. E aí nós vamos ter a ideia do Espírito Santo não como uma força, não como um poder apenas, mas como uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. A personalidade do Espírito Santo ela foi negada lá na igreja primitiva, lá no tempo apostólico, pelos monarquistas e também pelos pneumarquianos. Desta negação, eles foram seguidos pelos socianos nos dias da Reforma, mas recentemente um teórico chamado Schleiermacher, Ritschl, os utilitários, os modernistas dos dias atuais e também os sabelianos modernos rejeitaram a personalidade do Espírito Santo. Quando alguém rejeita a personalidade do Espírito Santo, vai dizer que o Espírito Santo é uma força, vai dizer que o Espírito Santo é uma energia positiva, vai dizer que o Espírito Santo é uma força estranha, vai dizer que é um fluido, vai dizer que é um poder, tirando assim da pessoa do Espírito a sua volição, as suas emoções e a sua intelectualidade. E nós não vemos assim porque a Bíblia não nos diz assim. A gente vai ver vários textos bíblicos agora dentro da personalidade do Espírito Santo para que a gente possa ampliar esse assunto de que o Espírito Santo não é uma força, mas sim uma pessoa. Primeiro, o Espírito Santo se entristece. Está lá em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Se o Espírito Santo fosse uma força, jamais uma força, um fluido, pode se entristecer. Se o Espírito Santo se entristece, é porque é uma pessoa. Somos admoestados a não entristecer o Espírito Santo, retratando, portanto, que ele possui as emoções de uma pessoa e que também ele sofre quando pecamos e se entristece com as manifestações do nosso pecado. Se você me perguntar, professor Eduardo Maciel, o que mais entristece o Espírito Santo? O nosso pecado. A nossa maneira de viver independente, a nossa maneira de viver autônoma, a nossa maneira de viver sem depender dele, sem fazer um devocional, fazendo tudo que dá na telha, tudo que dá na cabeça. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Segundo, o Espírito Santo tem ciúmes. O texto de Tiago 4 e 5 fala assim, ó, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós? Esse ciúme, ele não é um ciúme doentio. Eu até coloquei uma foto aqui para representar de uma moça que está espiando o celular do marido. Nem privacidade ela dá para o coitado, né? Ou vice-versa. Um marido que está espiando o celular da esposa e a esposa não tem nem privacidade. Porque quando não há confiança, é isso mesmo que alguém vai fazer. Agora,
O Espírito Santo não tem um ciúme doentio, não é aquela coisa apelativa como a gente vê aqui na foto. Os ciúmes do Espírito Santo é como se fosse um zelo, como se fosse um cuidado. É aquilo que nós não gostaríamos de dividir ou compartilhar. Tem coisas que não se divide, não se compartilha, né? Uma dessas coisas, se você é casado, se você é casada, é o teu marido, é a tua esposa. Você não vai compartilhar teu marido, tua esposa com ninguém. Eu até brinco, né? E tem gente que diz que trata todo mundo igual. Quando eu escuto uma frase assim, eu trato todo mundo igual, eu digo mentira. E aí a pessoa me pergunta, por quê? Eu tô mentindo, professor? Está. Você não leva café na cama pro marido da vizinha. Se você não tem coragem de levar café na cama pro marido da vizinha, você não trata todo mundo igual. Há níveis de proximidade, de afinidade, até as nossas amizades, até nossos amigos, até nossos irmãos da fé, da igreja. É todo mundo que frequenta a tua casa? Não. É todo mundo que você se relaciona? Não. Tem pessoas que é só a paz do Senhor e mais nada. São níveis de afinidade e de proximidade. O próprio Jesus tinha isso com os discípulos. Ele tinha 12, mas dentre os 12 havia 3 e dentre os 3 havia um. Então você precisa entender níveis de proximidade. Quando traímos a Deus, através dos nossos pecados, das nossas ambiguidades, das nossas contradições, da negação da nossa fé, do nosso amaziamento com o mundo, o Espírito de Deus sente ciúmes, como um marido quando a mulher adultera ou vice-versa. Então, quando uma pessoa ela é infiel, ainda que haja perdão, tá? Se houver um caso de adultério e você tiver gestão das emoções para perdoar, depois do perdão, você tenta reconciliar, você tenta viver o matrimônio, a vida comum do lar, mas existe um fantasma que vira e mexe e tenta assombrar o casal. Porque há uma reincidência, porque há algo que aconteceu lá atrás. Ainda que você não dê ouvido a essas vozes, de vez em quando uns fantasmas aí querem colocar caraminhola na sua mente. Isso é um certo tipo de ciúme. Não pode ser uma coisa doentia, mas é zelar por aquilo que é seu, né? O Espírito Santo sente ciúmes por causa do adultério moral, que é a nossa impureza espiritual, a idolatria, o aspecto econômico, que é o amor ao dinheiro, o aspecto político, as paixões, as esperanças políticas, mais acentuadas em relação aos programas humanos do que ao reino de Deus. Tem gente que briga pelo Bolsonaro, mas não briga por Jesus. No bom sentido, tá? Tem gente que quer enfiar por A mais B, goela abaixo, o Lula, mas não quer enfiar goela abaixo Jesus. Ele é muito mais um ativista político, econômico, espiritual na sua idolatria, moral na sua impureza, do que alguém apaixonado por Jesus. E essas coisas, elas causam ciúmes ao Espírito Santo de Deus. As Escrituras revelam que o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós, ou seja, ele tem um zelo pelos seus servos.
Ele tem um sentimento impossível para uma mera força. Tiago 4,5 vai dizer: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, que o Espírito Santo em que habita em vós tem ciúmes. Então, mais uma vez eu volto a repetir, não é um ciúmes doentio, não é um ciúmes obsessivo, é um zelo que o Espírito Santo tem por nós. Cada um de nós é muito amado por Deus. Cada um de nós tem uma missão e Deus gostaria que eu e você fôssemos fiéis. O Espírito Santo não é simplesmente alguém que entra em nós e depois sai. Não é um poder, não é uma força, não é o espinafre do Popeye. Ele vem e ele fica, ele mora em nós, ele habita em nós. Além disso, ele não está presente para energizar-nos a vida. Não, ele é uma pessoa com a qual mantemos relações pessoais. E qual é a melhor maneira de se relacionar com o Espírito Santo? Ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua voz, fazendo o que ele nos manda fazer, vivendo uma vida diferente do mundo, andando em novidade de vida, orando, vigiando e se conectando com o espiritual a cada dia. É muito fácil a gente viver no natural. É muito fácil a gente viver nas demandas e na nossa vida cotidiana. Agora, precisamos ir além de uma vida natural, de uma vida cotidiana. Precisamos buscar mais e mais a Deus. Outro aspecto da personalidade do Espírito. O Espírito Santo pensa. Intelectualidade. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, 27. Nesse texto, as Escrituras vão dizer que o Espírito Santo ele examina os corações. Ou seja, examinar é raciocinar. Examinar é calcular. Examinar é emitir juízo. Existem alguns momentos na nossa vida que a gente tem uma decisão importante para tomar e a gente precisa examinar, calcular, raciocinar, ver se vai ser bom, ver se vai ser ruim, ver se vai ser uma canoa furada. Quantas canoas furadas na vida a gente já embarcou porque a gente não raciocinou, a gente não pensou, a gente não teve aquele feeling de calcular. Jesus ele até fala, quando alguém for construir uma torre, antes você senta para calcular os gastos e ver se você vai ter condição para terminar a obra. Para que ninguém passe no meio da rua e diz assim, olha lá, começou e não terminou, né? É isso. Raciocinar é calcular, é pensar, é fazer contas, é não fazer precipitações. É você ter uma forma ajuizada de ver a vida. Uma força jamais poderia calcular, jamais poderia examinar. Só uma pessoa pode fazer isso. No outro trecho, diz o Espírito Santo, compara, ou seja, faz juízo, faz julgamento, o que é exclusivo de uma pessoa. Comparar. Nós precisamos parar, refletir um pouquinho e comparar. Porque existem pessoas que têm tudo o que o dinheiro pode comprar, mas ao mesmo tempo ela não tem nada
Porque o que verdadeiramente ela queria, o dinheiro não pode comprar. E corre para cá, e corre para lá, e trabalha em 1, 2, 3 empregos, e não tem tempo com a família, e não vê os filhos crescerem. Se sacrifica mesmo. Mas em prol de quê? Em nome de quê? O Espírito Santo, ele pensa, ele raciocina, ele calcula, ele vê os pós, ele vê os contra. E a gente também tem que fazer esse cálculo. A gente também tem que pensar um pouquinho mais, porque a fé do cristão é uma fé inteligente. Mais uma característica do Espírito Santo como pessoa, o Espírito Santo tem sentimentos. O Espírito Santo, ele ama. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo. Romanos 15:30. Nesse texto, as Escrituras dizem que o Espírito Santo, ele tem amor. Ou seja, ele ama. Se ele ama, ele tem sentimento. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. Ele é sentimental. Ele se entristece. Ele se aborrece. O Espírito Santo se alegra porque ele ama. Uma força não pode amar. Somente uma pessoa pode amar. Mas em outro trecho, a Bíblia recomenda que o Espírito pode até se entristecer. Uma força, um fluir, nunca pode ficar triste. Somente uma pessoa. Então nós vemos a característica sentimental do Espírito Santo: se alegrar, se entristecer, se aborrecer. Mas o Espírito Santo, ele não só se entristece, como a palavra os diz que ele tem alegria, que ele se alegra, tanto que faz com que as pessoas sintam a sua alegria, a começar pelo próprio Jesus, lá em Lucas 10, e depois para os discípulos, lá em 1 Tessalonicenses 1:6. A alegria do Senhor é a nossa força. A gente só está de pé dentro de tudo aquilo que a gente tem vivido nos últimos tempos, porque a alegria do Senhor tem nos fortalecido, tem nos enchido. Se eu perguntar para vocês aí, qual é a tua história, quais são as suas agruras, qual é o momento que você está passando na vida, ou qual foi o pior momento que você passou na vida, meu irmão, vocês vão me contar cada história da sua vida que dá para colocar no SBT lá como novela mexicana. Sabe aquelas novelas mexicanas, Maria do Bairro? A sua vida, a minha vida dá uma novela. Porque não são só flores, tem espinhos. Ah, mas o que te mantém de pé? A força do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Se não fora o Senhor na minha vida, eu já tinha desistido. Esses dias atrás, Ronaldo, Jane, Luciano, Mônica, Leonardo, Camila. Esses dias atrás eu conversei com um pastor amigo meu que ele dizia para mim, ele estava tão desanimado, ele estava tão depressivo, que ele dizia para mim assim: Eduardo, eu não vou nem jogar a toalha, porque nem toalha eu tenho para jogar mais. Olha o estado emocional que ele estava. Renata, Luciene, Suelen, Gabriel, Leonardo, Márcio. Olha o estado emocional que ele estava. Eu não tenho nem mais a toalha para jogar. Então são pessoas que elas necessitam do poder, da presença, da alegria do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não renovar a sua vida, a minha vida, nessa trajetória, nessa caminhada, não há sentido. Viver a vida longe do Espírito Santo não faz
sentido nenhum. O Espírito Santo, mais uma personalidade dele aqui, determina. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só mesmo é o Espírito que opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nesse texto é dito que o Espírito Santo ele reparte como quer os dons espirituais entre os crentes, ou seja, ele tem vontade e ele tem o que nós chamamos de autodeterminação. Gente, o Espírito Santo ele usa cada pessoa como ele quer. Eu estou para lançar um curso agora online e se vocês toparem, as nossas aulas podem ser até ao vivo, menos quinta, né? Porque quinta a gente já está aqui na teologia. Mas a gente pode escolher um outro dia da semana para fazermos um curso que se chama Escola de Dons. Esse curso tem uma duração aproximadamente de 3 meses. São mais ou menos ali umas 12, 15 aulas. E o que a gente vai estudar nessa Escola de Dons? A gente vai estudar os 9 dons espirituais, nós vamos estudar os 5 dons ministeriais e nós vamos estudar os mais de 40 dons operacionais. Ah, mas para que estudar tudo isso, professor? Para nós entendermos qual é o nosso dom. Inclusive o nome do curso se chama Escola de Dons 3D. Por que 3D? Descubra, demonstre e desenvolva. Esse curso é para a gente descobrir o nosso dom. Esse curso é para a gente demonstrar o nosso dom. E esse curso é para a gente desenvolver o nosso dom. Tem uma duração de uns 3 meses, mas você vai receber uma bagagem que depois você pode até sugerir para os seus pastores levar esse curso para a igreja deles. Tem o teste de dons, que a gente vai fazendo aula após aula, respondendo o questionário, porque no final vai dar os seus dons, latentes e manifestos. O dom manifesto é aquele que você achava que você já tinha mesmo. Por exemplo, uma pessoa que gosta de cantar, vai sair lá no manifesto o louvor, o dom do louvor. Mas do latente são aqueles que a gente nem imaginava e que vão, através do Espírito Santo, que é ele que reparte, né? Ele usa quem ele quer, vão aparecer na escola de dons. Então a gente pode marcar, se não agora no primeiro semestre, no segundo semestre ainda desse ano, a gente pode marcar um dia na semana ao vivo para a gente fazer juntos a escola de dons, mesmo que seja aulas ao vivo. Vai ser muito bom para o teu crescimento espiritual, com testes de dons, com dons latentes, com dons manifestos, com teste de temperamento. Vai ser muito bom para nós crescermos. Em Atos 2,4, também é dito que aos discípulos que eles falavam línguas estranhas conforme a concessão que lhes dava o Espírito Santo. Ou seja, quem determinava qual era a língua e quando eles deveriam falar aquela língua era o Espírito Santo, que é uma força que jamais poderiam realizar. Na teologia, turma, nós temos 2 conceitos para línguas estranhas: glossolalia e xenolalia. Isso eu posso até desenvolver com vocês aí nas próximas aulas. Xenolalia e glossolalia. Glossolalia é uma língua estranha que não se fala em nenhum lugar do globo, em nenhum lugar do mundo se fala daquela maneira. E a xenolalia foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, em Atos 2,4. O Espírito Santo colocou uma língua nativa de cada lugar do mundo. Então tinha gente lá falando em língua estranha, mas estava falando em grego. O outro em hebraico.
o outro em africano, o outro em japonês, o outro em português. Aí os estrangeiros, quando passaram e viram aquele povo falando diversos idiomas, ficaram atônitos. Ué, eles falam a nossa língua? Esses camponeses, esses capiais, esses barriga verde, eles estudaram inglês, francês, alemão? Não. Foi o Espírito Santo que deu uma xenolalia, uma língua estranha para eles que estavam falando, mas para quem estava passando, estava ouvindo, era algo que era compreensivo. Então o Espírito Santo, ele determina, ele divide. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele define o propósito que existe na nossa vida. O Espírito Santo também, ele convence. João 16:8 vai dizer assim, turma, e quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da morte, do juízo. Uma força não tem poder de convencimento. Quando muito pode deter ou obrigar alguém a uma determinada atitude. Obrigar não é convencer. Convencer é a própria pessoa se sentir à vontade, se sentir livre para fazer ou não fazer. Quando o Espírito Santo convence alguém do seu pecado, esse alguém se converte. Quando o Espírito Santo convence alguém do juízo, esse alguém se entrega a Jesus. Quando o Espírito Santo, ele convence alguém da justiça, esse alguém que furtava não vai furtar mais. Que mentia não vai mentir mais. Gente, não somos nós que vamos convencer um filho, um marido. É o Espírito Santo. É ele quem convence tudo em todos. Às vezes você quer entrar numa área de confronto, de fight. Não é fight, não é confronto. É ele quem convence. Peça ajuda para o Espírito Santo convencer. E essa pessoa se convencerá. Só uma pessoa pode convencer alguém, pode argumentar com alguém, pode obter anuência, adesão da vontade de outro ou de outrem. Deixa eu aceitar aqui o Carlos Henrique. Tá chegando aí. O Espírito Santo, o convencimento é fruto de uma argumentação, ou seja, de uma operação intelectual, de uma série de raciocínios, de ponderações, de julgamentos. Olha que bacana. O Espírito Santo é ele quem convence. É ele que entende as demandas do ser humano. Existem seres humanos que preferiram andar sozinhos. Existem seres humanos que optaram em andar sem Deus. E eles não chegaram muito longe. Agora, no momento que eles são convencidos, aí há anuência, aí há adesão, aí há mudança de vida, aí há uma operação intelectual, coisa que uma força não poderia fazer. Mais uma característica da persona, da personalidade do Espírito Santo. Mas antes vamos ouvir a Jane, que levantou a mão. Boa noite, Jane. Pode abrir o microfone que eu te ouço. Boa noite, professor. Tudo bem? Eu fiquei com uma dúvida.
Eu fiquei com uma dúvida que o senhor falou logo no início das características, que o Espírito Santo, né, ele tem ciúme de nós, né, e que ele também não entra e sai, fica entrando e saindo, ele habita em nós. Perfeito. Mas ele habita em nós, ele tem ciúme de nós, porém ele também não habita onde há pecado. Quando uma pessoa, que a gente até costuma dizer que está afastada, né? A gente entende que ela conheceu a verdade, porém ela se afastou e ela começa a ter uma prática do pecado. O Espírito Santo ainda está com ela, mesmo se ela tiver tendo práticas mundanas, né? Que a gente costuma dizer que vai para o mundo e volta a fazer coisas erradas. O Espírito Santo ainda habita ali, mesmo talvez ela tendo práticas ilícitas. O Espírito Santo, ele não habita ou não compactua, digamos assim, com o pecado. Uma pessoa que se desvia, uma pessoa que se perdeu, obviamente ela opta em viver distante do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso, ele é tão amoroso, mas ele é tão amoroso que ele não abandona a pessoa, ele não desiste da pessoa. E vira e mexe, na sua própria consciência humana, o Espírito Santo vai trabalhar não com uma voz audível, mas uma voz no coração, dizendo que a pessoa está no erro. Não precisa ninguém falar isso para ela. Ela sabe. É uma voz da consciência, é uma voz do coração. É o Espírito Santo falando porque ele continua habitando ali, mesmo não habitando ou compactuando com os erros, com os pecados. Mas ele não desiste do ser humano. O Espírito Santo, ele não é aquele que entrou na minha vida hoje porque eu estou na igreja, estou firme, aí amanhã eu vacilo, ele já vai embora, vai para outra freguesia, aí eu peço perdão depois de amanhã, ele volta, aí na semana que vem eu vacilo de novo. Ele não é aquele que fica entrando e saindo nesse sentido. Ele é aquele que nos acompanha. Só que muitas vezes, por causa do nosso pecado, nós o ignoramos. Nós viramos o rosto para ele. Então, apesar dele não compactuar com o pecado, ele não desiste da pessoa. Não é que ele vai se afastar da pessoa e deixar a pessoa quebrar a cara. Não. Em todo tempo ele dá alguns alertas. Em todo tempo ele fala ao coração da pessoa e ele tenta convencer até que um dia ela recebe a verdade, enxerga a verdade e realmente vive para Deus. Agora, eu estava até conversando hoje aqui em casa com a minha esposa. Existem pessoas que estão na igreja um tempão, mas elas não receberam o Espírito Santo ainda não, porque mentem, porque furtam, porque vivem uma vida mundana mesmo dentro da igreja. Então não se engane, tem que haver uma conversão de verdade. E uma vez havendo essa conversão de verdade, vai haver transformação, vai haver mudança de vida, e não que nós vemos aí dessa inconstância de estar bem com Deus durante um mês e abandonar tudo no próximo mês. Ok? Beleza? Vamos então. Boa pergunta da Jane, hein? Gostei. Vamos então para o último ponto aqui da personalidade do espírito na aula de hoje. Eu ainda vou falar de outros pontos na aula que vem. Na aula que vem, eu ainda vou falar de outros pontos da personalidade do espírito. João 16,14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. Ora, uma força, ela não pode dar glória a ninguém. Porque glorificar, dar glória, envolve consciência, envolve capacidade de pertencer
que alguém é divino e que por isso merece honra e glória. Jesus está dizendo que o Espírito Santo o glorificaria. O Espírito Santo, ele é uma persona e ele tem essa função de glorificar-nos. Inclusive, quando a igreja for tirada desse mundo e subir aos céus, a gente vai receber um corpo dado pelo Espírito Santo, que é um corpo glorificado. Como assim um corpo glorificado? Um corpo perfeito, não tem ruga, não tem marca de expressão, não tem bigode chinês, não tem cansaço, não tem pressão alta, não tem diabetes. É um corpo glorificado, é um corpo perfeito. É esse corpo que nós receberemos a partir do momento que seremos ressurretos, a partir do momento que estejamos prontos para ir para o céu. E quem nos dará esse corpo, quem nos glorificará, assim como glorificou Jesus, é o Espírito Santo. Por isso, só os homens e também os anjos, seres que são dotados pela consciência, podem fazê-lo. Nem mesmo seres vivos e irracionais. Deste modo, não há como deixar de reconhecer que o Espírito Santo, tal como Jesus nolo mostra, é uma pessoa. Só o ser humano e os anjos têm a capacidade de honrar a Deus, de honrar o Espírito Santo, de honrar a Jesus, de dar a ele glória, de dar a ele poder, de dar a ele majestade, de estar rendido completamente a Deus. Só o ser humano, ele tem essa capacidade de entrega. E quando há uma entrega, há uma glorificação. Nós adoramos a Deus, nós glorificamos a Deus, nós entregamos tudo no altar dele. E ele nos honra. Ele honra a nossa vida. Nós somos muito, mas muito, mas muito abençoados por ele.